Paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Mais um momento em que meditamos na palavra do Senhor. E com certeza, essa palavra vem direto do trono de Deus para falar aos nossos corações. E eu quero ler com vocês o que está em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 28 e 29. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Quero ler também com vocês em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que nessa manhã nós sejamos instruídos através da Tua palavra, que essa palavra venha frutificar no nosso coração e que nós sejamos alimentados pela Tua santa palavra. Que nessa manhã nós podemos perceber o Teu cuidado, a Tua proteção, através das Tuas promessas, através da Tua palavra que revela para nós o caminho que devemos seguir. A Tua palavra nos instrui, a Tua palavra nos exorta, a Tua palavra é viva, é eficaz. A cada dia ela nos ensina como proceder para estarmos mais pertinho de Ti, ó Deus. Amém, amém. Meus queridos, aqui nós podemos perceber que pela fé, Noé, divinamente avisado acerca do que estava para acontecer, ele temeu. Noé temeu. Nós vemos que Deus tinha um projeto. Naquele tempo, o projeto de Deus era destruir todo o povo. A Bíblia conta em Gênesis que naquela época as pessoas viraram as costas para Deus. As pessoas abandonaram a Deus. As pessoas faziam coisas que não agradavam o coração de Deus. Elas não estavam servindo a Deus, não estavam obedecendo a Deus. Elas estavam fazendo o que bem entendiam e o que elas queriam, segundo o seu modo de viver. E então nós percebemos que Deus olha para aquela nação. E a Bíblia diz que Deus se arrepende de ter criado o homem. E Deus quis destruir o homem. Ele olhou e parecia que não tinha mais jeito para aquele povo, que eles não iriam se converter. E então Deus cria esse plano de destruição. Mas acontece que na terra, por aqueles dias, havia um homem que temia a Deus. Havia um homem que amava a Deus. Havia um homem que andava nos caminhos do Senhor, que obedecia a Deus, que tinha um relacionamento íntimo com Deus, que tinha intimidade e comunhão com Deus, que tinha uma vida com Deus. E então Deus olha para aquele homem e, ao invés de Deus destruir a todos, Ele dá uma chance para aquele com o qual ele tinha intimidade. E Deus vem até Noé. E Deus fala com Noé. E a partir dali nós podemos ler, e todos nós já conhecemos a vida de Noé pela história da arca. A construção da arca foi o seu maior feito. Ele obedeceu a Deus de construir uma arca quando todas as circunstâncias pareciam contrárias.
olhando para o significado do nome deste homem, Noé significa repouso, descanso, consolo, pois o seu pai Lameque o abençoou dizendo que Deus usaria Noé para mudar a terra e pôr fim nos pecados da humanidade. Nós vemos que o pai liberou uma palavra sobre a vida desse filho. Mas e quem era Noé? Por que o Senhor o escolheu para construir a arca e recomeçar a vida na terra? Como era mesmo a conduta deste servo de Deus? E em que ambiente ele vivia? Como era esse ambiente onde Noé vivia? Queridos, nós podemos aprender tantas coisas com Noé, de como andar com Deus, de como ter uma aliança com Deus, de como ter uma intimidade com Deus, mesmo que todos ao nosso redor estejam se distanciando de Deus, nós podemos ter uma vida plena com o Senhor. E de que modo nós podemos fazer isso? Fugindo do pecado, porque ali em Gênesis 6 nos diz, no 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze tu uma arca com tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Há milhares de anos a terra já estava contaminada com o pecado. Diz aqui: viu o Senhor a terra corrompida. Deus vê tudo. Deus vê a malícia no coração do homem. Nós muitas vezes não vemos, mas Deus vê. Em tudo Ele está presente. E aqui nos diz que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Queridos, às vezes nós erramos e voltamos atrás. Mas aqui fala de quando se continua sempre no erro repetidamente e não há arrependimento. E isso é ruim aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus aqui estava tudo errado. Tudo que Ele criou, tudo que era bom, já não estava mais bom. Ele, olhando para a terra, viu que ela estava corrompida e cheia de violência. E nós vemos no versículo 3 que então ele diz a Noé, ali Deus fala com seus servos e mostra a sua vontade. E ali Deus avisou a Noé e avisou a seus servos também que ele voltará. E ele o instruiu: faze uma arca de tábuas de cipreste. Ali Deus está dando uma ordem a ele para recomeçar, para construir uma vida nova na terra, para dar cabo de toda aquela violência, de tudo aquilo que havia se corrompido e fazer tudo novo. Imagine a dificuldade, o trabalho que deu para construir aquela arca. Assim como Deus nos chama para trabalhar na sua obra, construir o seu reino, fazer o seu reino avançar. Do mesmo modo Ele chamou Noé. E o Senhor está nos dizendo: você está ajudando a construir esta arca? Construir o reino? Salvar almas? No meio de um mundo cheio de pecado, o servo de Deus estará sempre ocupado construindo a obra de Deus.
E desse modo ele não tem tempo para pecar. Ele não tem tempo para se envolver em coisas, conversas que desagradam a Deus. Noé já tinha tantos e tantos anos. Provavelmente os únicos que devem ter ajudado a Noé eram os seus filhos. E a arca era muito, muito grande. Gastaria muita madeira, daria muito trabalho e levaram quase 100 anos para construí-la. Porém, eles não olharam para as dificuldades e sim lá na frente para a recompensa. Mesmo que nós gastemos a vida inteira fazendo a obra de Deus, tendo uma vida plena com o Senhor, vale a pena, porque nós olhamos lá na frente, nós olhamos na eternidade, que estaremos com o nosso Senhor. A terra está corrompida, Deus quer reconstruí-la, Deus quer salvar alguns e Ele conta conosco. E deste modo, nós podemos perceber que Deus nos chama a andar com Ele. Ali nós vemos que o mundo estava cheio de pecados. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Porque Deus olhava para o mundo, viu o pecado, viu corrupção, viu tanta gente virando as costas para Ele. Mas de repente Ele viu Noé e Ele se agradava. Porque Noé era diferente. Ele era fiel a Deus. Ele amava a Deus. Ele obedecia a Deus. Deus vê tudo e quer olhar para nós e se agradar das nossas vidas. Noé andava com Deus. Isso resume a vida de Noé. O seu maior feito foi andar com Deus, ser discípulo de Deus. E a palavra nos diz que ele era um homem justo, ele era íntegro entre os seus contemporâneos. No meio de sua geração, ele era o único que fazia a diferença. Deus quer que nós andamos com Ele. Deus quer que nós tenhamos uma vida exemplar em nossa geração. Deus quer que nós tenhamos uma vida diferenciada dos demais. E este convite Ele nos faz nesse dia para andar com Ele. Nós vemos em Gênesis, no capítulo 7, que Deus chamou Noé e sua casa, sua família, para entrar na arca, porque eram consagrados a Deus. Hoje, o Senhor nos chama a entrar em sua casa, com toda a nossa família, com todos os nossos amigos, e vivermos na presença dEle sempre, para agradá-lo, obedecê-lo, amá-lo. Nós podemos ver aqui em Gênesis, no capítulo 6, versículo 22, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Ele obedeceu a Deus. E é um chamamento para nós, obedecer a Deus. Podia parecer ridículo naquele tempo construir um barco tão grande, esperando chuvas que encham a terra. Mas Noé obedeceu sem questionar. O mundo também acha ridículo eu e você gastarmos, ocuparmos nosso tempo com a obra de Deus, anunciando o Evangelho, nos preparando para a volta de Jesus. Eles acham isso improvável, mas nós sabemos pela palavra que tudo isso acontecerá. Nenhuma das palavras de Deus ficará sem ter resposta. A construção da arca era algo visível para o mundo saber que estava fazendo tudo errado, que aquilo tudo um dia teria fim. Noé foi caçoado pelo povo,
que devia achar que aquilo era uma completa loucura construir aquele barco. Mas aquela obra anunciava a vinda do juízo de Deus sobre aqueles que não eram fiéis. Quando eu e você obedecemos a Deus, construímos o seu reino, anunciamos o evangelho, estamos anunciando para o mundo a vinda de Jesus. Porque assim como as águas inundaram todo o mundo, assim será quando Jesus voltar e julgar o mundo inteiro. Ali nos diz que Noé fez tudo segundo Deus lhe ordenara. Ele seguiu a vontade de Deus e não fez como ele quis. Muitos até atendem o chamado de Deus, querem até obedecer, mas querem fazer as coisas segundo a sua própria vontade e não segundo a ordenança do Senhor. Queridos, Noé dedicou a sua vida inteira a essa obra. Vivia por uma causa, ele tinha um propósito e foi recompensado. E você? A que você tem dedicado a sua vida? Qual é a sua causa? Qual é o propósito da sua vida? Nós podemos ver em Gênesis 7 que Noé obedeceu a Deus e o Senhor cumpriu a sua palavra e mandou o dilúvio sobre a terra. E daí nós podemos ver que o Senhor fechou as portas após ele entrar. Quando nós obedecemos, Deus aprova o nosso trabalho e nos protege, nos guia, nos fortalece. Quando Jesus voltar, ele vai colocar seus servos para dentro e vai fechar a porta do céu. Esse é o momento de nós pensarmos como está o nosso compromisso com Deus. Como está a nossa relação com Deus? Porque nós podemos ver em Gênesis 6:18 que diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Noé e a sua família tinham um compromisso de fé com Deus. Dentro da arca eles tinham uma certeza de estarem protegidos por Deus e que estavam cumprindo o propósito de Deus para as suas vidas. E do mesmo modo, a igreja é uma família de fé. Uma arca que nos abriga do dilúvio, dos problemas do mundo, das corrupções do mundo, do engano de Satanás. E nós podemos ver aqui em Gênesis 8:1, quando diz: lembrou-se Deus de Noé de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Deus não se esquece dos seus servos. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele, com quem é fiel a ele. E mais adiante ele diz: sai da arca. Cumprido o tempo determinado, Deus mandou Noé sair da arca. Deus não quer que eu e você ficamos trancados na igreja a vida toda. Há um momento em que estamos preparados e Ele quer que saiamos a pregar o Evangelho no mundo, para o vizinho, para aquele que ainda não conhece a Deus, para aquele que está aprisionado nas garras de Satanás. E nós vemos que mais adiante diz que levantou Noé um altar para o Senhor. Quando ele recebeu a vitória, quando ele baixou com a arca em terra seca, ele cultuou ao Senhor, erguendo um altar de adoração a Deus, pela fidelidade de Deus. Ele o adorou, ele o louvou, ele exaltou o seu nome. Então, faça da sua vida um altar ao Senhor, vivendo uma vida de adoração, uma vida de gratidão.
Ao sair da igreja, nós precisamos estar sempre em louvor a Deus. Muitos se refugiam na arca, que é a igreja, e são salvos do dilúvio, os problemas do mundo. Mas quando o problema acaba e saem da igreja, não vivem no altar de Deus, não erguem um altar de adoração, exaltação e gratidão a Deus, simplesmente esquecem o que Deus fez na vida deles. Queridos, aqui nós podemos ver no capítulo 9 que Deus faz uma aliança com Noé. O compromisso, esse pacto entre Deus e Noé tinha um sinal, um arco entre as nuvens que lembra a paz que Deus trouxe ao mundo. Que lindo ter esse arco no céu que anuncia essa aliança de Deus com o homem. Essa paz que Deus quer colocar em nossos corações, e mais adiante Ele nos mandou Jesus. Jesus é o seu lugar de descanso. Jesus é a sua paz. Jesus é a sua aliança com Deus. Neste mundo, no meio deste mundo pecaminoso em que nós vivemos, nós precisamos sim ser íntegros, fiéis, andar com Deus. Hoje os dias são muito semelhantes aos dias de Noé. E eu e você temos a mesma missão de nos preparar para o fim, avisando a todos, entrar com a nossa família na arca do Senhor. Aleluia! Quando Jesus subiu aos céus, Ele foi entre as nuvens, e também entre as nuvens Ele voltará. Entre as nuvens, novamente Ele virá para buscar aquele que está esperando por Ele, aquele que está reto diante de Deus. E este é o sinal que temos de nossa aliança com Deus. Jesus é o nosso sinal. Como as águas vieram assim de surpresa para o mundo e levantou aquela arca, e somente Noé e sua família pôde entrar, assim o Senhor virá de surpresa e levará a sua igreja. Assim virá de surpresa. Será um dia triste para aqueles que não estão preparados, que não estão limpando suas vestes, para aqueles que continuam no pecado, no engano, na corrupção, na idolatria, na prostituição. Mas será um dia feliz e glorioso para aquele que está preparado, para aquele que tem uma vida de intimidade com Deus, aquele que é reto, fiel, temente a Deus, aquele que obedece a Deus. Para este será um dia glorioso, pois ele habitará para sempre no tabernáculo do Senhor. E toda a eternidade estaremos perto, junto com nosso Senhor. Queridos, é momento de pensarmos se há algo em nossa vida que nós devemos deixar de lado, se ainda há algo que nós devemos nos desfazer, se ainda há algo que devemos confessar e nos arrepender e voltar a nossa face para o Senhor. É o momento. Não sabemos o dia nem a hora, mas o que sabemos é que temos que estar preparados. Nossa arca estar preparada, assim como fez Noé, obedecer integralmente a palavra do Senhor e nos preparar para habitar com Ele para toda a eternidade. Deus abençoe você, em nome de Jesus.